Você está aqui? Que às vezes o nosso corpo está, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Amém? E eu quero chamar você a se conectar, porque nós vamos dar continuidade à mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração domingo passado. E eu não sei quanto a vocês, assim, mas eu tenho muita convicção da seriedade dessa palavra. Então, eu queria que você ficasse de pé, até para você já vai passar um tempo sentado, até para que você vá se sentindo participante. Eu tenho no meu coração, de antes de começar a palavra, orar pelo Espírito, se é que eu posso dizer assim, né? Pelo Espírito dessa mensagem, porque não é uma coisa qualquer, é uma inclinação que veio no meu coração sobre decisões, coisas que precisam ser definitivas. Isso, fiquem cada vez mais perto, melhor. Então, sem mais delongas, eu quero ler 1 Reis 18. Para você que estava aqui, ou você que acompanhou no canal, nós começamos uma mensagem domingo passado sobre escolhendo viver pela palavra. Não viver pela circunstância, mas viver pela palavra. E nós lemos Deuteronômio 30:19, que diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês vivam, né? Nós falamos sobre isso e vimos que Deus, embora Ele não escolha por nós, mas Ele sinaliza o que a gente deve escolher. E a gente vai continuar, pontuamos algumas coisas, vamos continuar nessa mesma linha, mas hoje a gente vai ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, só o versículo 21. E depois nós vamos orar e continuar, e você senta depois que orar. Que a gente vai continuar ministrando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Diz assim, ó, isso aqui, só para você entender do que se trata, aqui estava havendo literalmente um embate. Os 450 profetas de Baal contra Elias, que era o único profeta de Deus ali. Estava tendo a palavra não seria prestação de contas, mas sabe, literalmente uma disputa para saber o que é verdade e o que não é. E Elias, quando lhe é facultada a oportunidade para atuar, ele entra com essa fala aqui. 1 Reis 18, 21, e ele diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, perdão. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Quero dar ênfase a essa parte. Até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? E agora, antes de começar a mensagem, eu quero orar por você, mas não é aquela oração mecânica que a gente faz antes de cada pregação, né? É quase uma coisa litúrgica. Não, é uma direção mesmo que eu tenho no meu coração. Até gostaria que ninguém tivesse saído, mas o pessoal subiu com as crianças. E então você que ficou aqui, que tem alguma ligação com as pessoas que subiram, você pegue na mão espiritual dela aí, porque isso tem a ver com ela também. Amém? Amados, preste atenção, não sei se você se ligou nas coisas que foram ministradas no outro domingo e naquilo que nós estamos ministrando hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida que você está aqui porque você quer o que Deus quer. Você quer o que Deus tem para você, não tem nenhuma dúvida disso. Porque essa também é a disposição do meu coração. Essa também é a inclinação do meu coração. Eu quero para a minha vida o que Deus tem para mim. Eu quero aquilo que Ele tem proposto, os seus planos eu quero. Agora, se você for honesto igual a mim, você vai perceber que nem sempre nós estamos andando nesse propósito que Deus tem para nós. E que embora nós tenhamos desejos que são verdadeiros, tem coisas que nos fazem oscilar. E a maior parte do tratamento de Deus para conosco é através da sua palavra. Por isso, amados, que é tão sério vir à igreja. Por isso que é tão sério não adiar. Porque 75% do pastoreio de Deus para conosco é a palavra que Ele nos provisiona. Nós não podemos ficar sem o contato com a palavra. Eu digo muito para os meninos que estão mais perto. A única palavra que nos abençoa não é aquela que a gente ouve no domingo, é a que a gente está se relacionando com ela. É a que a gente está permitindo que ela nos afete. Então preste atenção nisso aqui que eu quero orar para começar a ministrar.
Primeiro, Deus provisiona a palavra. Porque a palavra ela deve ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra vai sinalizar como eu e você temos que andar. Mas às vezes, mesmo eu e você recebendo uma sinalização clara da palavra, ainda existem oposições e coisas ou condições na nossa própria vida que faz com que a gente não caminhe naquilo. Que a gente apenas é impactado ou despertado no momento que a gente está tendo aquele contato ali, mas depois as coisas parecem que perdem pressão e a gente começa de novo a oscilar. Você está comigo? E hoje, você sabe que crente é tudo meio doido, né? E eu não sou diferente. Essa igreja também não é. Porque a Bíblia diz que a fé é loucura para quem perece. Então você vai encenar como se você estivesse pegando, porque a gente está em pandemia, só os casais aí que podem dar as mãos. Você vai encenar como se você estivesse pegando na mão de alguém e você vai pensar nessa pessoa que tinha que estar aqui e não está, ou nas que subiram ali, né? Porque, amados, o que veio no meu coração é que essa oração, ela não é aquela oração mecânica que a gente faz cada vez antes de uma mensagem. Não, é para que nós sejamos trazidos por Deus para dentro desse trilho da decisão que vai nos colocar no lugar onde a gente tem que estar. Amém? Primeiro Ele nos provisionou a palavra e vai continuar provisionando. Mas veio no meu coração que é necessário esse rompimento, para que não seja a gente apenas impactado hoje pelo que a gente vai ouvir e depois a gente continue trilhando o mesmo caminho. Não, Deus está sacudindo a mim e a você. Sabe, às vezes quando você quer que uma coisa solte, largue, a gente dá uma sacudida. Então Deus está sacudindo a mim e a você hoje para que caia o que tem que cair, fique só o que tem que ficar. E a gente agora não ouça mais a palavra como uma coisa terceirizada, como uma coisa que não é para nós. E a gente saiba, Deus me trouxe para esse lugar onde eu vou definitivamente, vou dizer assim, alto, definitivamente, eu não vou mais ficar oscilando. Eu não vou mais ficar indo e vindo, eu vou entrar num trilho e eu vou continuar, independente vão haver oposições, mas quem me colocou ali não fui eu, nem a minha vontade, nem o meu capricho, Deus me colocou ali e eu vou começar, vou desenvolver e vou concluir. Você está comigo? Pai, em nome de Jesus, debaixo da inspiração da sua palavra, do espírito dessa palavra que o Senhor vem ministrando a nós desde domingo passado, sobre não viver pelas circunstâncias, mas viver pela sua palavra, decidir viver pela sua palavra. Eu me coloco aqui, Pai, juntamente com os meus irmãos, e incluo todos aqueles que deveriam estar aqui, minha esposa que subiu com as crianças, as mães que subiram com as crianças ali, Pai, até as crianças que subiram, as pessoas que precisaram sair, Pai, nós nos ligamos a ela, porque nós sabemos que essa palavra é para quem está aqui hoje. Pai, nós não queremos mais ficar oscilando, nós nos colocamos agora debaixo da influência do Seu poder, que faz em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos, que faz por nós aquilo que a gente não consegue fazer, e nós estendemos as nossas mãos para que o Senhor nos tire do lugar da indecisão para o lugar da decisão, da postura correta, da definição. Sim, Pai, a ponto de ficar claro qual foi a nossa decisão, e não oscilar mais, e não ir para um lado e para o outro, mas se manter firme na direção, no propósito. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra inspirada, um rompimento para uma continuidade no trilho da vontade de Deus. Nunca mais oscilação, nunca mais fugindo, saindo, indo e voltando. Não uma mente dobre, não uma mente oscilante, mas uma mente decidida e sustentada pelo Espírito da palavra. Muito obrigado, Senhor. A glória é sua, a honra é sua, e nós reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos aquilo que o Senhor está fazendo agora em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente aí. Aleluia. Você nem imaginava. Mas já que você veio aqui, é isso que Deus tem para mim e para você, um rompimento definitivo. Nós vamos mudar o conceito sobre a nossa própria vida. A gente vai parar de ser essas pessoas que começam e não terminam, que tem um arranque, mas depois para. Você não é guepardo, que atinge 120 km na primeira arrancada, mas se não pegar a presa nos primeiros metros, ela escapa porque o coração não aguenta. Não, a gente pode até não arrancar rápido, mas nós vamos arrancar, vamos desenvolver e vamos concluir. Quem tem fé para dizer amém? Amém. Aleluia. 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 Amém, amados? Então,
A pergunta é, até quando? Eu digo, até hoje, porque isso acaba hoje. O texto era, até quando cocheareis entre dois pensamentos? A oração que eu e você recebemos aqui na inspiração é que as coisas que nos pressionavam para oscilar, elas foram rompidas hoje. E a partir de hoje eu e você precisamos administrar com responsabilidade essa decisão. Diga, eu não sou dos que retrocedem. Diga, é a Bíblia que diz sobre mim que eu não sou dos que retrocedem. Hebreus 10:35 diz isso, amados. Nós não somos dos que retrocedem. Eu queria tanto dizer para você que não vão haver oposições, mas isso não é bíblico. O diabo ele faz resistência a nós quando a gente decide que vai avançar, mas a gente precisa focar na coisa certa. Maior do que a resistência das trevas é Cristo em nós. Maior do que a resistência das trevas é o propósito dele. Quando Paulo fala sobre a ação da morte que entrou no mundo por causa do pecado de Adão, lá em Romanos 5,12, ele vai dizer, entrou a morte por causa de um pecado de um homem e se estendeu a todos, a ponto de vir até hoje aqui. Covid é por causa do que Adão fez. Câncer é por causa do que Adão fez. Estupro, roubo é por causa do que Adão fez. Desemprego, pobreza, desnível social é por causa do que Adão fez. Foi algo grande, mas a Bíblia diz muito mais não tem nem como explicar. A Bíblia diz, muito mais, tem efeito muito maior aquilo que Adão fez. Ou melhor, tem efeito muito maior do que aquilo que Adão fez, o que Cristo fez. Então eu e você estamos aqui para considerar o que Cristo fez. Romanos 5,17 vai dizer, muito mais, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amados, é uma questão de honra, eu e você, decidir e começar a viver o que a Bíblia diz, reinar em vida. Reinar em vida não é viver sem nenhum problema, é viver vencendo os problemas. É quando a dificuldade bater a minha porta e a sua porta, a gente não arrancar os cabelos, porque a Bíblia diz que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Eu quero que o Espírito Santo ministre a você o que eu não consegui ministrar, porque tudo que aparece, amados, com cara de coisa natural, seja falta, seja doença, seja qualquer coisa, na verdade, aquilo é uma investida espiritual para minar a minha e a sua fé. O diabo quer causar incredulidade em nós, porque a nossa vida não funciona por outro meio, a não ser por meio da fé, porque você foi justificado por Cristo, e a Bíblia diz, o meu justo viverá pela sua fé. E todas as vezes que eu e você saímos desse trilho, saímos desse caminho, começamos a considerar o que é natural, a gente fica sem força. A gente fica desesperado. Literalmente, o que é desesperado? É alguém que perdeu a esperança. Se a gente não parar, Tiago, de ficar tentando com as nossas próprias forças, é o que vai acontecer. Vamos perder a esperança, porque a Bíblia diz que a grandeza, o que nos faz mais que vencedores, é a realidade de Cristo em nós. É o maior que habita em nós. E como é que eu quero vencer as coisas? Desconsiderando isso. A gente começou a ver domingo Abacuque, que era um homem que estava numa aliança inferior à nossa, o Espírito Santo não habitava dentro dele, apenas vinha sobre ele, e Abacuque tinha circunstâncias como nós tínhamos, como nós temos. Um homem que vivia, ou na verdade uma região que vivia da agricultura e da agropecuária, na verdade, ele estava dizendo, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo, Ana Paula, Tiago, Angel, os irmãos que estão aqui, é o que o Espírito Santo está querendo ministrar na nossa vida. Ele está querendo dizer, mesmo que as circunstâncias digam algo contrário, eu e você temos a condição de não viver por elas. Amados, essa oração que eu fiz antes é para a gente entender que Deus está nos propondo escolher debaixo de que influência a gente vai viver. Ei! Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode. Por que só eu posso? Porque eu me vejo tão fraco, parece que eu não posso nada. Isso é o que nós podemos decidir, optar. Eu preguei uma série de mensagens aqui sobre quebrando o ciclo de fracasso. Na verdade, antes de concluir a série, a gente teve que ficar em isolamento. Aí eu fiz pela internet. E pela internet você vai encontrar as mensagens sobre se livrar do vitimismo. Porque o diabo pinta uns quadros, mas eu sou tão assim, mas fulano tem uma vida melhor do que a minha, mais o meu salário, mais isso, mais aquilo. E quanto mais a gente dá desculpa, menos a gente considera a palavra.
Deixa eu dizer, amados, em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo dentro, a gente precisa entender isso. A Bíblia para nós não é um livro, é o nosso alimento. Quem aqui vive sem comer? A Graça disse quando chegou aqui, ai, comi tanto, porque ela está vindo de outro evento. Quem vive sem comer aqui? Eu conheço pessoas que se ficar um intervalo maior do que o normal sem comer, é capaz de bater num. Fica chateado, mal-humorado. Por quê? Porque estar alimentado é um requisito para estar de pé. Tem um versículo apócrifo que diz, saco vazio não para em pé. Quem já ouviu falar? A gente traz isso para a realidade espiritual, amados. Foi Jesus que disse, nem só de pão viverá o homem. Olha o que tem na nossa cabeça. A nossa ideia às vezes é que a nossa relação com a Bíblia tem a ver com a igreja. Não, amados. A nossa relação com a Bíblia não tem a ver com culto. Não, tem a ver com a nossa vida. Como a gente vai administrar as coisas. Porque você já percebeu que as circunstâncias elas não estão aqui? Não. As circunstâncias elas estão lá fora. Aqui é tudo favorável. Aqui parece que está tudo bem. A gente levanta a mão, está todo mundo vestido correto. Amém, glória a Deus, aleluia, pode ser tudo. Aqui é um ambiente propício para isso. Aqui é para a gente carregar as baterias, é para a gente ouvir a palavra. Agora o que você ouve aqui é para aplicar lá fora. E Deus está falando conosco desde domingo passado que é possível, vou repetir, é possível. E essa oração que você recebeu é para amanhã, quando a opressão, a tentativa de lhe trazer de volta, bater a porta, você dizer, não, eu me coloquei debaixo de uma unção que promoveu dentro de mim um rompimento para não viver mais oscilando. E eu já sei onde eu quero chegar. Ou você não sabe? Se você não sabe, você precisa saber. Onde você quer chegar? Ou você está satisfeito com a vida que você está em Deus? Eu não estou. Na verdade, eu estou chateado. Eu estou chateado. Não é com as pessoas. Estou chateado comigo. De ver que tem tanta coisa disponível, mas a gente fica negociando. E o texto que nós lemos antes de receber a oração é, até quando? Estou querendo dizer para a minha própria vida, se você tiver fé, diga para a sua também, até hoje. Até hoje. Até aquele momento onde eu recebi a oração, eu já estou fora disso. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Não pensa que as coisas vão parar de acontecer. É na hora que elas aparecerem, a gente tem que ativar, amados, o Espírito que habita dentro de nós. E dizer, Senhor, qual é a direção aqui? O que devo fazer? Você está comigo? Esse mesmo Abacuque, ele diz que Deus fazia com que os seus pés fossem como da corça. Nós falamos domingo passado. É a capacidade, amados, de andar sobre as circunstâncias, de andar em lugares altos. Sabe, amados, não tem demônio nesse mundo. E se não tem demônio, também não tem homem nesse mundo, ou mulher, ou seja lá quem for, que possa parar uma pessoa que está definida em Deus. Porque quando as setas vier, no sentido de tentar lhe depreciar, você vai saber, não tem a ver comigo, tem a ver com o maior que habita em mim. Quando as setas vierem tentar dizer, você não vai conseguir pagar, aí você diz, não tem a ver com o meu salário, é segundo as riquezas dele em glória por Cristo Jesus. Nós só estamos nessa oscilação, porque a gente passa um minuto em Deus e um minuto na alma, um tempinho em Deus e um tempo no nosso próprio trilho, mas você recebeu a oração e eu também. Irmão, se eu tivesse duas cabeças, eu tinha botado embaixo dessa influência aqui, para poder receber essa oração. Eu não quero uma vida oscilante, e Deus está provendo para mim e para você essa condição. E Ele diz que Ele faz os nossos pés como o da corça, ou seja, nos capacita a andar acima das circunstâncias. Não precisa ler, eu estou só citando. Romanos 8,37 diz, em todas essas coisas, amados, somos mais que vencedores. A gente tem que começar a ser ousado. E eu já disse que crente é meio doido. Tenho recebido umas ligações esses dias, por causa de uns cartões infelizmente atrasados. Deus sabe que não é a minha decisão fazer isso. É um momento de dificuldade. E quando aquele número toca, amados, eu faço, Na verdade, a minha alma queria chorar. Isso é o combate da fé. A minha alma queria verbalizar o sentimento. Mas 2 Coríntios 5,7 diz, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé.
Aí, amados, veja que coisa interessante. Provérbios 6:2 diz: estás enredados pela palavra de sua boca. E nós vimos no culto passado que aquilo que a gente fala delega a autoridade sobre a nossa vida. Ou a Deus ou ao diabo. Se eu falo coisas desalinhadas com a palavra, eu estou dando com a minha própria boca a autoridade para o diabo estabelecer coisas. Amados, são chaves. E você está debaixo dessa influência, então você vai entender. Na verdade, você já está entendendo, você já está recebendo. As circunstâncias vão aparecer e você fazer... né. Ah, isso é coisa de doido. Bem-vindo. Bem-vindo ao time. Porque a Bíblia diz isso, que é loucura para os que perecem. Sabe, nem coisa de doido, amados? É dar louvor a Deus. É reconhecê-lo como provisão. Não adianta a gente ter uma palavra alinhada só na igreja e diante das circunstâncias, a gente lançar mão de todos os recursos que são apenas humanos e naturais, porque isso não glorifica a Deus. Na verdade, isso nega. E a oração que você recebeu foi para entrar nesse caminho e não sair mais. Deixa eu lhe dar garantias, porque a gente gosta de garantia, gosta de segurança. A Bíblia diz que não há prova que a gente não possa suportar e que junto com ela também Deus não nos dê o escape. Crente melindroso é assim, ó, Ana Paula. Ah, Deus não está me cuidando, podia ter feito isso, não fez, porque só isso acontece comigo, porque nunca vai crescer. Crente que sabe quem é Deus na vida dele e que está aprendendo aqui hoje. Tiago. Deixa eu encontrar aqui. Tiago. Capítulo 1. Deixa eu ver se é. Capítulo 2. Não. Tiago 1. Exatamente. Tiago capítulo 1 mesmo. Versículo 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Olhe para mim aqui que você é pessoa inteligente. Porque alguém iria considerar motivo de alegria o passar por provações? Por quê? À luz da palavra, só pense. Por causa da confiança que vai passar. E eu vou lhe mostrar o que o texto diz, amados. Ó, uma pessoa melindrosa assim, já vem essa dificuldade de novo. Mas uma pessoa que sabe, que confia no Senhor, ela sabe, já que isso aqui veio, preste atenção nessa dinâmica, preste atenção nessa linha de raciocínio, nessa sequência, já que isso veio, e a Bíblia diz que não existe nada que venha a mim que eu não possa vencê-lo, e a Bíblia diz que quando eu venço, eu me torno superior àquilo, aquilo se torna meu servo, porque quem perde se torna escravo do vencedor, o vencido se torna escravo do vencedor, então logo eu vou deixar de ser deficiente nessa área. Isso é um argumento seu. Então vamos olhar na palavra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pois a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que seja o quê? A fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhe faltar coisa alguma. Outras versões diz, em nada deficientes. O que nos faz em nada deficientes não é não acontecer nada conosco. É a segurança que a gente tem que, mesmo que venha algo, a maturidade e a confiança que eu tenho em Deus vai me fazer passar aquilo e eu vou ficar maduro em relação àquilo. Você está comigo? Amém. Isso é decidir viver pela palavra, é o que o Espírito está ministrando a mim e a você. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E agora nós estávamos falando sobre aquilo que a gente confessa dá senhorio. Se eu só falar em derrota, se eu só falo sobre as circunstâncias, se eu só enfatizo as circunstâncias, eu estou estabelecendo. Quando eu confesso Jesus, o que é que eu faço? Eu estabeleço o senhorio dele sobre a minha vida. Se eu confessar só as enfermidades, eu vou estabelecer o senhorio da enfermidade sobre a minha vida. Se eu confesso só a fraqueza e a falta, eu vou estabelecer o senhorio das trevas naquilo. É o combate, amados, da fé. Temos o mesmo espírito da fé, criei por isso que falei, também cremos por isso
Falamos. Deus está falando com você? E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o quê com o que a gente está ouvindo? Sabe, amados, a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essa série de mensagens na Paula é decidindo viver pela palavra, não viver pela circunstância. Por que a expressão é decidir? Porque não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que as circunstâncias vão deixar de existir, amados. Nós devemos ter uma postura independente delas. Independente delas. E quando eu e você atingimos esse lugar, e Deus já dispensou unção para isso, aí nós vamos estar como Paulo em Filipenses 4,13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai ver o contexto, Tiago, ele vai dizer, eu posso tanto isso quanto aquilo. A gente pensa que esse posso todas as coisas é só sobre possessão. É também sobre possessão. Mas é mais sobre estabilidade. É mais sobre não oscilar. Ele diz, eu tanto posso ter fartura, como ocasionalmente, a palavra não quer sair. Por acaso eu posso passar por uma dificuldade. Ele diz, tanto eu posso ter fartura, como posso até ter falta. Posso uma coisa, eu posso outra. E isso não me move da minha posição, porque a oração que nós recebemos antes desse culto, dessa mensagem começar, é para a gente deixar de ser crente circunstancial. Crente condicional. Mas Deus tem tanto para a gente provar. E eu já disse isso, vou continuar dizendo. Os crentes da antiga aliança, mas eles estavam numa condição inferior. E isso não é a minha leitura, é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque o Espírito não habitava dentro deles. Era uma aliança inferior, baseada em inferiores promessas. Nós estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Mas a gente fica com saudosismo, porque fulano fechou a boca do leão, não sei quem. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo, 7 vezes aquecida. Quando aqueles homens foram lançados na fornalha, mas a única coisa que eles sabiam, ou melhor, quando disseram que eles seriam lançados na fornalha, a única coisa que eles sabiam era que ela ia ser aquecida 7 vezes e que fogo queima carne. Era o que eles sabiam. Mas eles não disseram, mas por que Deus fez isso? Não. Eles disseram assim, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não livrar, está tudo dominado. Aí o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Porque eles não estavam condicionados. Eu já fui muitas vezes na igreja, Deus não fez nada. Ei, quem é Deus aqui na conversa? É você ou ele? Ou ele? Porque é quase como se o servo fosse Deus. E se Ele não fizer o que a gente diz, a gente se chateia. Até quando? Cocheareis entre 2 pensamentos. Jogaram os homens na fornalha. Eles disseram, nós cremos que o nosso Deus pode nos livrar. Mas nós não vamos negá-lo se Ele não livrar. Isso é maturidade, irmão. Isso é a condição de provar dos milagres. Estou tão feliz em Deus, minha conta está estourando de dinheiro, está tudo certo, tudo no lugar. Amém, glória a Deus. Mas e quando não tiver? Isso é mensagem para gente madura. Eu creio num Deus que é El Shaddai, que na sua medida sobrenatural pode nos suprir, e Ele quer isso. Mas quando não acontecer, o que é que a gente vai fazer? Vai negá-lo? Deixa eu só lhe mostrar alguns exemplos aqui pela palavra. Você já está cansado da mensagem de hoje? Não. Só para você ver, exemplo de pessoas que venceram porque decidiram, eu estou lhe dando dicas, porque a gente precisa ouvir no nível que a gente possa entender. E a ministração para mim e para a sua vida hoje é para a gente se agarrar à palavra. Diga agarrar-se à palavra. Não é só ouvir, é agarrar-se ao espírito da fé. As circunstâncias, amados, elas têm uma voz, e é uma voz audível. Está faltando. Não deu certo. De novo. Sim ou não? Tem uma voz. Agora, é diante dessas coisas que eu e você estamos sendo oportunizados, porque a gente madura vê isso como uma oportunidade, crente maduro. A gente está sendo oportunizado a decidir, eu vou viver debaixo de que influência? Da voz do não está faltando?
da voz do olha o Covid aí, isso não glorifica a Deus nem produz resultado para nós. Entenda isso. As circunstâncias vão aparecer e a semelhança de Golias, ele vai dizer, você é pequeno demais e eu vou lhe matar. E quando nós olhamos para as circunstâncias só com o que a gente é, amado, realmente, a gente não é páreo, não. Mas quando Davi chegou diante de Golias, ele não chegou lá olhando para quem ele era. Ele tinha experiência, diga experiência. Ele tinha experiência de uma relação com Deus, onde ele venceu coisas que eram muito maior e mais fortes do que ele. Quando as coisas grandes, ou melhor, quando as coisas maiores e mais fortes do que você fizerem cara de grande, descanse. Porque a fala de Davi para Golias foi, quem é esse incircunciso? Golias estava olhando aqui, na estatura, no armamento, no acervo, no natural, aqui. Mas Davi estava olhando aqui, ele estava olhando aqui porque era o gigante. Não, porque ele disse, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele disse, quem é esse incircunciso? Ele estava dizendo, nessa batalha aqui, do meu lado é que está o maior. Eles achavam, onde é o lado que está o maior? É no lado dos filisteus, porque o homem tinha 6 côvados, um côvado é 45 centímetros. Faça as contas aí. Fisicamente, ele era muito maior do que o maior homem que você já conheceu, ou já viu na TV. – 45 centímetros, 6 côvados. Eram os descendentes de Enaque. Quase 3 metros de altura. E Davi era um menino de 17 anos. Quantas vezes as circunstâncias não parecem para nós que não é um 2,70 m, não, parece que é 2.000 metros. Mas ele não olhou para a estatura, ele não olhou para o natural. E é isso que Deus está querendo falar comigo e com você. Se não, a gente vai ficar nessa. De dar 2 para frente, 2 para trás, 2 para frente, 3 para trás. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Olha aqui, na Bíblia, para a gente encerrar. Lucas, no capítulo 5, vai falar sobre Pedro e os seus amigos que, digam de passagem, eram exímios pescadores e que tinham saído para pescar. E eles saíram para pescar na hora que devia pescar. Eles foram para o lugar onde devia pescar, onde eles tinham costume que ali teriam peixe, e eles não pegaram nada. Estão comigo? Quantos peixes eles pegaram? Nenhum. Então, a circunstância natural estava dizendo para eles, você perdeu seu tempo, não tem mais o que fazer, hoje o seu carimbo é de fracassado. Amados, e tudo que o Espírito Santo está querendo ministrar para mim, para você aqui, as circunstâncias elas vão existir, ela tem uma voz, mas eu e você temos a opção de viver pela palavra. Jesus apareceu nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário, melhor dizendo, e disse para ele, Pedro, vá para outro lugar que não é o lugar que está acostumado a ter peixe, vá para tal profundidade que não é a profundidade que é comum ter peixe, e lance a rede. Aí Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Lucas 5,5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, sob a sua palavra, sob a sua palavra, não é sob a circunstância, é sob a sua palavra lançaremos a rede. Ele tinha uma circunstância dizendo, não tem peixe, você já tentou, você aqui é o experiente aqui. Mas nós temos a opção de viver pela palavra, amado. Jesus disse, faça. Ele disse, então vou fazer. Disse que foi tão grande a quantidade de peixe que ele teve que chamar outro barco para ajudar, para o dele não afundar. Porque mesmo que o natural esteja dizendo que não vai dar certo nunca, se Deus disser que vai dar certo e a gente crê a ponto de agir naquilo, vai dar. Mas nós precisamos decidir isso.
Teve um casamento em Caná, logo o primeiro milagre que Jesus fez. Acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus chegou lá e acabou o vinho, sugerindo que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele fez. Ele pegou 6 metretas, que era uma medida que, salvo engano, era mais de 20 litros, 30 e tantos litros cada uma, de água, e transformou em vinho. Mas a ênfase que eu quero dar aqui era uma circunstância completamente natural, completamente definida. Era só uma festa, mas não tinha mais como resolver, o vinho tinha acabado. E depois Maria, que era a mãe de Jesus, que foi a mãe de Jesus, chamou os serviçais ali e disse: faça o que ele disser. Faça o que ele disser. É o Espírito que está ministrando a minha sua vida. Não é fazer o que a gente pensa, é fazer o que ele disser. E eles fizeram. O que aconteceu? Um milagre aconteceu. Sara tinha 90 anos. Você conhece essa história. Não menstruava mais, não ia gerar filho. Mas recebeu uma palavra. Decidiu não viver pelas circunstâncias. Quando a Bíblia fala sobre Abraão, Romanos, que é o esposo dela, diga-se passagem, Romanos 4,19 vai dizer: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. O que é um corpo sem vitalidade, amados? É uma circunstância gritando alto. Não tem como, não tem como. O assunto era ter filho, não tem como. Quantas vezes nós já olhamos para as circunstâncias e não tem como? E eu queria dizer que isso nunca vai acontecer, mas é possível que amanhã já apareçam coisas que eu e você olhem e naturalmente está lá o não tem como. Não tem como. É por isso que nós estamos recebendo essa palavra. Seu corpo já sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, diga mesmo assim. Perceba, a gente quer que a circunstância desapareça para a gente se posicionar. Circunstância desapareça para eu me posicionar. Aí Deus diz: se posicione para a circunstância desaparecer. Escolha, pois, a vida. Nós estamos aprendendo e nos colocamos debaixo de uma unção aqui para romper de forma definitiva, para saber, as circunstâncias vão continuar existindo, mas eu vou continuar progredindo. As oposições vão continuar se levantando, mas eu vou continuar vencendo elas. O natural vai continuar dizendo: não tem como, e eu vou continuar dizendo: eu estou plenamente convicto, porque aquele que prometeu é fiel. Isso é a vida da fé, ou então é religião. Ou então não tem importância, não tem valor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir, ele quem? Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como foi que Abraão recebeu todas essas coisas? Crendo que aquele que havia prometido era poderoso para fazer. Isso é decisão. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Amado, talvez se eu e você vivesse mais 100 anos além do que a gente está aqui, a gente não vivesse uma circunstância tão... É porque a gente acha que circunstância difícil, Roger, é só falta de dinheiro. E Abraão tinha dinheiro. Mas não tinha dinheiro que fizesse Abraão e Sara ter um filho. Mas está ministrando a mim e a sua vida. Diz que ele recebeu porque estava plenamente convicto. Esse é o meu objetivo de fé. Ainda não cheguei lá, mas é o que eu quero para a minha vida. O quê? Plenitude de convicção naquele que prometeu. Plenitude de convicção naquele que prometeu. Isso nos tira dessa instância de ser religioso. Fulano é de igreja. Não! Eu não sou de igreja. Eu sou a igreja. Eu não sou de uma religião, eu pertenço a Deus. E eu vivo pela fé na sua palavra. E você também, amém? Um centurião em Mateus 8 chegou para Jesus: estou com um funcionário muito doente. Vai morrer. Jesus disse: pode deixar, eu vou lá. Ele disse: não precisa, porque eu sou homem de autoridade. A quem eu dou ordem, obedece. Eu tenho autoridade sobre mim, eles me mandam e eu obedeço também. Se o Senhor der uma palavra, meu servo vai ser curado.
Ah, mas se Jesus aparecesse aqui, pastor, para me dar uma palavra. Meu amigo, quantas palavras a gente tem recebido todo dia? A diferença nossa para o centurião não é a presença de Jesus física, é a fé dedicada à palavra, porque esse homem era um romano e Jesus disse, nem Israel viu uma fé tão grande. Estão comigo? Para encerrar, deixa eu dar a você o exemplo de Jesus, porque ele é o nosso exemplo. Mateus no capítulo 4, versículo 2. Hoje minha caneca virou gasofilácio, você viu? Essa caneca de Próspera. A irmã ofertou dentro da caneca. Ô, glória! Isso é de Deus. Eu passei uma aguinha gelada ali, já foi os micróbios da moeda. E o que não foi, sai. A Bíblia diz, se comerdes alguma coisa, beberdes alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Amém? Olha aqui. Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Normal, sim ou não? Eu disse aqui que a gente passa 3 minutos sem comer, já fica querendo bater no outro, né? Teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, perceba, olha aqui para mim, todo o processo de tentação começa com a sugestão da dúvida. Se. E se eu não pagar? E se não chegar a tempo? E se eu tiver com tal doença? E se isso for Covid? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Cara, 40 dias sem comer. Respondeu Jesus, está escrito. Qual é o exemplo aqui que nós estamos aprendendo com Jesus? É responder às circunstâncias, ou ao tentador, ou àquele que se opõe a nós, pela palavra, ou com a palavra. Amados, a palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito. Olha aqui para mim. Tudo que o diabo quer é que a gente entre em bate-boca. Porque a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Porque quando nós dizemos para você falar, fazer uso do poder da palavra, não é falar qualquer coisa, porque a Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua. Nós falamos na mensagem passada, ainda pincelamos um pouco aqui que as nossas confissões delegam autoridade sobre a nossa vida. Estão comigo? Estão entendendo? Mas aquilo que eu falo em linha com a palavra, amados, olha, preste atenção, tudo que existe de anjo para executar a vontade de Deus, eles estão ligados à palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos são seres ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas eles não vão vir a nós porque eles estão enxergando necessidade em nós. Não, eles vão vir quando nós liberarmos uma palavra. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, diz que o Espírito pairava, o Espírito é o executor, é quem faz as coisas, mas ele estava esperando uma declaração, uma palavra, diz que tudo foi criado pela palavra de sua boca. E agora está aqui o diabo de novo dizendo, pondo em questão, se és filho de Deus, joga daqui para baixo, e ele diz, também está escrito, não põe a prova, não é entrar em discussão, é falar o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz sobre as necessidades financeiras? Que o nosso Deus, em glória por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amados, o combate da fé é assim.
Às vezes você está trincando o dente, porque a sua alma está gemendo. Mas em vez de você deixar sair da sua boca a incredulidade, você deixa sair a palavra. Também está escrito, deixa eu me encontrar agora. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e o seu resplendor. Ele lhes disse, tudo isso te darei, se prostrardes me adorares. E Jesus disse, retira-te daqui, Satanás, porque também está escrito. Não é dizer, eu acho assim, ou eu acho assado. O meu achismo e o seu achômetro não tem poder para resistir às trevas. Agora, a palavra de Deus é o martelo que esmiuça um sapenha. Falando a palavra, a circunstância vai ter que retroceder. Disse Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou. E aí o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Você está comigo? Você recebe essa palavra? Você se coloca debaixo dessa unção que foi ministrada aqui. Amados, nós temos o que muita gente não tem. É porque nós aprendemos que o que define condição é a conta bancária. Não, amados, nós temos a palavra que é espírito e é vida, e essa palavra é geradora. Ela pode, inclusive, provisionar finanças. Agora, não pode se a gente viver indiferente a ela, se a gente não praticá-la, se a gente não crer. Você percebe que Deus tem nos ministrado mensagens que vai nos colocar num trilho de continuidade. Não vai ter sempre pressão, amados, porque a Bíblia diz que ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Tem um tempo probatório. Abraão passou 25 anos crendo. Não vai ser isso tudo para você. Mas a gente precisa sustentar a nossa fé. Estava conversando com o Roger ontem, dizendo, Roger, a gente não tem nem como mensurar quantas vezes nós já perdemos o benefício de Deus, porque a gente desistiu antes de atingir. Sabe aquelas portas de shopping que abre automaticamente quando você chega no limite, que aquele sensor de presença lhe atinge ali, ela se abre e você entra. Mas se eu não fosse até o lugar que ela me identifica, ela ia permanecer fechada. E muitos de nós abortamos antes, porque na nossa concepção a gente já esperou muito. A nossa alma está pressionando e está dizendo de novo, de novo, de novo. Mas, amados, muitas vezes, quando a pressão está acima da nossa condição de aguentar, é só um sinal de que a gente está passando para a próxima estação. Aleluia. Deixa eu te dizer, o diabo ele não é onipresente, mas ele é um ser espiritual e ele consegue identificar as coisas que estão no âmbito do espírito. Ele está vendo os degraus da minha e da sua promoção. Então ele está provisionando coisas que vai fazer... que procurando fazer com que a gente verbalize incredulidade, com que a gente negue a verdade da palavra, porque quando a gente faz isso, a gente volta passos. E aí a gente vai ter que percorrer aquilo de novo, até chegar naquele ponto. E eu estava dizendo, Roger, às vezes a gente está olhando assim, está vendo isso, aquilo, e parece que não vai acontecer, parece que não está acontecendo, parece que está tudo do mesmo jeito. Nem sempre o que a gente está vendo é o que realmente é. Às vezes aquilo é o último grito de desespero, o diabo está a ponto de soltar e você vai entrar e vai possuir. Fique de pé. Diga hoje. Diga com vontade, está com medo, não crê, diga hoje. Por causa dessa palavra, eu estou rompendo com a indecisão, eu estou tomando posições para viver a vontade, o propósito, a provisão, a cura, o que Deus tem para mim. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a sua palavra é espírito e nós cremos, Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor atuou aqui hoje à noite, que o Senhor se manifestou através da sua palavra hoje à noite, e nós decidimos acolhê-la, porque esse foi o dia do nosso rompimento, esse foi o dia em que a gente botou os pés no trilho, e a semelhança daquela música que nós cantamos, as pontes com o passado, já foi quebrada. Nós não voltaremos mais a ser pessoas oscilantes, nós não voltaremos mais a considerar os padrões do passado, nós vamos caminhar em direção ao seu propósito. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sós, é o seu Espírito que nos ajuda a atravessar, e o Senhor vai adiante de nós. A sua palavra diz que o Senhor vai adiante de nós,
nós, vai despedaçando os portões de ferro, os ferrolhos de bronze. Pai, nós estamos entrando e nós vamos viver um novo tempo. Nós estamos rompendo com aquilo que nos definiu, com as pressões que nos definiu, com os rótulos que nos definiu de forma negativa. Nós declaramos que através de nós o Senhor será conhecido como Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia! Sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, eu declaro, Pai, as portas abertas, os rompimentos na saúde, na emoção, nas finanças, no chamado, no propósito, em nome de Jesus. Nunca mais retroceder, só avançar, em nome de Jesus.